aí um negócio que todo crente gosta. E nesse vídeo vamos falar de uma das promessas famosas da Bíblia Sagrada que foi tão bem expressa pela canção interpretada pelos vencedores por Cristo. Olá, sou o Paul Won e você está no texto em 10. Antes de mais nada, se inscreva no meu canal e acione aqui embaixo o sininho para você ser notificado a cada novo vídeo. E se o conteúdo desse vídeo te ajudar de alguma maneira, deixa aquele seu like e também compartilhe esse conteúdo nas suas redes sociais. O texto grego de Mateus 6,33 diz o seguinte: Zeteite de proton ten brasileian tu theu, kai ten dikaiosine altu, kai talta panta prostetesetai himin. Esse versículo é constituído de duas orações. A primeira é o Zeteite de proton ten basileian tu theu, kai ten dikaiosine altu, cujo verbo principal é o Zeteite, e a segunda é a oração kai talta panta prostetesetai himin, cujo verbo principal é prostetesetai. O verbo Zeteite, busquem, está no presente do imperativo, e o imperativo nesse contexto é uma ordem expressa do Senhor Jesus para os seus discípulos. Em outras palavras, o verdadeiro discípulo não se configura quando nós desobedecemos a essa ordem e não buscamos o reino de Deus. Buscar deve ser uma busca contínua, e esse é o caminho que Jesus nos convida a trilhar. E esse é o caminho que nós conhecemos como discipulado. Mas o que é, afinal, buscar o reino de Deus? Será que Jesus está falando do céu, aquele céu que é o lindo lugar, cheio de graça e paz? Não. O reino de Deus é, dentro dos evangelhos, algo muito mais real e palpável do que a visão etérea daquele reino que fica sobre as nuvens. Para entendermos o que Jesus quer dizer com o reino de Deus, devemos prosseguir na leitura desse versículo até o ponto em que se diz kai ten dikaiosinen altu. A conjunção aditiva kai pode nos enganar no sentido de entendermos que Jesus está mandando que busquemos por duas coisas. Número 1, o seu reino, e número 2, a sua justiça. Ou seja, nesse sentido, o reino e a justiça divina seriam duas coisas segregadas. Mas não é bem por aí. O que o texto em grego nos leva a concluir é que a sentença kai ten dikaiosinen altu de alguma forma explica o que é esse reino de Deus. Tecnicamente, estamos falando do uso epesegético da frase ten dikaiosinen altu em relação à frase basileian tu theu. É como se a frase e a sua justiça fosse um aposto da expressão reino de Deus. Assim, conceitualmente, poderíamos traduzir a primeira oração dessa maneira: busquem o reino de Deus, ou seja, a sua justiça. Então, o que é essa dikaiosinen altu? A justiça de Deus é buscar a vontade de Deus, essa vontade expressa por meio dos ensinamentos de Jesus. E estamos falando justamente do Evangelho. A justiça e o reino são duas faces de uma mesma moeda. Em Romanos 14,17, o apóstolo Paulo nos ensina o seguinte: Ugarestin rebasileia thuteu, brosis kai posis ala dikaiosinen kai erene kai hara en pneumati hagio. Porque o reino de Deus não consiste em comer e beber, mas em justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus é a manifestação real de sua justiça, ou seja, da sua vontade. E o que acontece quando nós buscamos o reino de Deus, que é a sua justiça? Jesus complementa dizendo: kai talta panta prostetesetai himin. Note que a conjunção kai tem um uso diferente do primeiro nessa segunda oração. Essa conjunção nos dá a ideia de resultado, de decorrência. Ou seja, quando buscamos o reino de Deus, Deus nos acrescenta todas essas coisas. Note que o ato de provisão divina é expressa pelo verbo prostetesetai, que está na voz passiva, essa voz que nós chamamos de passivo divino, ou seja, nesse sentido, somos receptáculos da ação provedora de Deus.
Mas com o que Deus há de prover? O pronome demonstrativo talta se refere a todas as demandas, necessidades e contingências básicas da nossa vida que Jesus se referiu nessa perícope de 25 a 32, resumida também no versículo 34. Nosso alimento, nosso vestimento e o nosso futuro. Quando nós buscamos a Deus, Ele se encarrega de cuidar de tudo aquilo que necessitamos para vivermos para a sua glória. Note que nesse versículo o verbo acrescentar, o prostitemi, não tem o sentido de Deus dar riquezas ou elementos supérfluos. Não! Deus dará em sua graça infinita aquilo que nós realmente precisamos. Devemos buscar o reino de Deus e a justiça de Deus? Sim, claro. Mas a última questão desse versículo é: como podemos fazer isso? O advérbio proton estabelece a ideia de que o buscar a Deus e pelas suas coisas deve ser prioridade na nossa vida. Uma prioridade muito acima do que as nossas necessidades cotidianas, necessidades para a nossa sobrevivência. Jesus nos ensina que esse reino e justiça são mais importantes do que a nossa própria vida. Quando buscamos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, confiando que toda a provisão vem de Deus, Deus ele nos sustenta. Busque continuamente o reino de Deus e a sua justiça em todos os aspectos da sua vida. Esse é o ensinamento. Você não está sendo convidado a fazer uma viagem mística pelo mundo do faz de conta. Não. Buscar ao reino e a justiça é, como nós vimos, basicamente viver de acordo com a vontade de Deus expressa no Evangelho, dentro da nossa realidade e dentro do nosso cotidiano. Por exemplo, trabalhe com afinco e fidelidade, sirva com amor, faça todas as coisas como se fosse diretamente para Deus. Tudo seja feito de acordo com a palavra de Deus, que é a expressão máxima da sua vontade, e com certeza, algo que você sempre pode contar é com a fiel provisão de Deus. Quero terminar esse vídeo com a pergunta que Jesus fez aos seus discípulos. Se Deus veste assim a planta do campo, que hoje existe e amanhã é jogada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé? Sim, Senhor, faz-nos buscar-te, faz-nos descansar em ti. Deus, aumenta a nossa fé. Que essa seja a nossa oração. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos. Deixe também suas opiniões e críticas, sugestões e contribuições de textos que podemos ler junto nos próximos programas. Coloque também aqui embaixo as suas dúvidas e a sua forma particular de buscar a Deus, ao reino de Deus e a sua justiça no seu cotidiano. Nos vemos na próxima semana com mais um texto em 10 e que Deus te abençoe. Até lá!